surge, família Palmeiras sintonizada no canal Palestra Info. Vocês viram tudo o que aconteceu no jogo de ontem pelas câmeras do Ivan Valini, nosso parceiro que está sempre ligado no nosso canal. E através dessas imagens vocês puderam perceber que o Palmeiras não foi mal no jogo, né? Eu não consigo ainda afirmar que o time foi mal ontem. Conseguiu criar várias oportunidades, o Fábio estava numa noite muito boa, acertamos 2 bolas na trave, vocês viram, com o William e depois no segundo tempo com o Lucas Lima, tivemos chances com o Borja, o Egídio quase que acabou acertando o próprio gol, então criamos muitas oportunidades, não consigo falar que o Palmeiras jogou mal, tem muita gente falando isso, achei que o estilo de jogo do Cruzeiro foi totalmente acertado, né? Eles conseguiram fazer tudo o que foi planejado, e o Palmeiras de certa forma também, só que foi inesperado, aquele gol logo no comecinho, logo aos 4 minutos do Barcos, lei do ex no Allianz Parque. Aliás, era difícil que não tivesse uma lei do ex, né? Vários jogadores de Palmeiras e Cruzeiro, e foi um gol bem atípico, né? Primeiro porque o Barcos não fazia um gol há 11 jogos, né? Então começa por aí. E segundo que pela primeira vez na terceira era Felipão, desde que ele chegou ao time neste ano, a gente não havia sofrido gol ainda no primeiro tempo. Então olha que dado interessante, a gente nunca teve que correr atrás do placar, né? Nem contra o Cerro, que a gente saiu atrás, tinha sido a única vez, que foi um jogo bem atípico, 1-0 para a equipe paraguaia, que classificava o Palmeiras. Então a gente não teve que ter pressa para virar ou empatar o jogo, não. Contra o Cruzeiro foi bem diferente, então foi um jogo diferente com o Felipão, né? Foi talvez a primeira vez que o Palmeiras teve que correr atrás do placar e não conseguiu o gol, mas conseguiu criar sim algumas oportunidades. E lógico, a gente tem que falar do último lance, mais uma vez, não estão deixando o Antônio Carlos fazer o gol dele, né? Desde o Campeonato Paulista que ele não balança as redes. No Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, né, contra a Chapecoense, empate por 0-0, ele tinha feito, o Tonhão tinha feito o gol no último minuto, assim como foi ontem, e o juiz invalidou. No caso ali foi impedimento. A gente poderia dar com 2 pontos a mais no Campeonato Brasileiro, a 1 apenas do Inter e do São Paulo. E ontem tiraram mais um gol do Tonhão, né? Vocês viram, inclusive nas imagens iniciais, essas imagens são importantes porque você consegue ouvir o apito do árbitro. E ele apitou depois que o Antônio Carlos chutou para o gol. Então foi um erro crasso mais uma vez. O Cruzeiro vem sendo muito ajudado na Copa do Brasil. Foi assim contra o Santos na fase passada e foi agora contra o Palmeiras. E eles soltam nota, né? Eles soltam nota de arbitragem antes da bola rolar. Eu nunca tinha visto isso. Eles sempre fazem, o Mano sempre fez isso. É um personagem, um treinador extremamente chorão, né? E depois eles falam do Dudu. O Cruzeiro, que, né, dos últimos 16 mata-matas, disputou 14 em casa, a volta, né? Decidiu em casa 14 dos 16. É mais difícil do que você ganhar na loteria isso, né? Então é esquisito a escalação desse árbitro, né? O Reuei, que tinha sido afastado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando ele errou contra o Flamengo, né? Errou contra o Flamengo, de ladeira, ficou 4 meses sem apitar, voltou na Série B e agora já está de volta num jogo importantíssimo entre Palmeiras e Cruzeiro, que vale dinheiro, né? Vale a final da Copa do Brasil, que tem muita grana em jogo, vale um título importantíssimo nacional. Então, muito esquisito tudo o que aconteceu dentro do Allianz Parque ontem. Pela segunda rodada consecutiva, ou pelo menos pelo segundo jogo consecutivo, a gente é prejudicado dentro da nossa casa, né? Contra o Corinthians foi assim, vocês lembram, na resenha pós-jogo, a gente filmou das arquibancadas o lance envolvendo o Daverson e o Marcos Rocha no mesmo lance, né? E agora, com o VAR, né? Agora teve o VAR, né? Então, mesmo assim, o juiz parece que não pôde utilizar, porque apitou uma falta, né? Então não é lance de gol, não é lance de impedimento, de pênalti, é lance apenas interpretativo de falta, né? Então ele conseguiu estragar tudo, deu perigo de gol, né? Perigo de gol, não existe VAR, então infelizmente a gente acabou não conseguindo esse empate. Para mim merecia, não sei o que vocês pensam, né? Podem até comentar aqui embaixo a respeito disso. Eu acho que o Palmeiras jogou bem sim, para pelo menos conseguir um empate, e isso não foi possível, agora tem a volta. Vale lembrar que o Cruzeiro vem fazendo ótimos jogos fora de casa, em partidas mata-mata, vem desde 2015 isso aí, né? Desde 2016, 2017 por aí, que o Cruzeiro vem fazendo ótimas partidas de ida, né? Porque sempre decide em casa, então eles se acostumaram a ter essa rotina, né? Jogar primeiro fora, né? E depois decidir em casa. E isso vem acontecendo desde o ano passado também, como eu disse, Palmeiras e Cruzeiro, 3-3, eles conseguiram fazer um bom jogo no Allianz Parque, fizeram um bom jogo contra o Santos, em São Paulo, né, e ganharam por 1-0 também o primeiro jogo. Depois o Santos reverteu o placar no Mineirão, poderia ter feito o terceiro com o Gabigol, que ia sair na cara do Fábio. O juiz apitou o jogo, que nem tinha terminado ainda, mandou a partida para os pênaltis. Mas então é um alento aí, né? O Palmeiras pode sim conseguir reverter essa vantagem
mesmo lá no Mineirão, que em casa o Cruzeiro, né, pelo menos é o que aponta o histórico, não está conseguindo manter essa vantagem que ele adquire fora de casa. E o Palmeiras vai ter que quebrar um tabu, né? Se quiser classificar a final da Copa do Brasil, já são 9 jogos seguidos que a gente não vence o Cruzeiro. Então, quem sabe no final do mês aí a gente consegue quebrar esse tabu e de quebra avance a final da Copa do Brasil. Só um ponto negativo, o preço dos ingressos, né? O preço dos ingressos, mais uma vez, absurdo. 32 mil pessoas pagantes no Allianz Parque, e diretoria, além de ganância, mostra burrice, né? Porque se você for analisar, em 2015, na mesma semifinal contra o Fluminense, na época, o Palmeiras colocou o ticket médio um pouquinho mais baixo do valor de ontem e conseguiu arrecadar a mesma coisa com 38 mil torcedores. Arrecadou a mesma coisa em 2015. Né? E agora colocou 32 mil pessoas, atrapalhou o mosaico que todo mundo estava querendo fazer, atrapalhou talvez a torcida poder empurrar os jogadores rumo ao empate, isso não foi possível. Então acho que não é nem ganância, é burrice mesmo, né? Porque você pode conseguir a mesma renda, né? Se você baixa o ingresso, você consegue a mesma renda ou até uma renda maior. E você tem a possibilidade maior, consequentemente, né, porque a torcida certamente vai apoiar o time, você tem a possibilidade de avançar numa final de Copa do Brasil que vale 20 milhões. Né? A Copa do Brasil inteira vale 50. Então, se você quer arrecadar dinheiro, coloca torcedor dentro do estádio e avança de fase. Né? E aí consegue a arrecadação final da Copa do Brasil. Mas não, eles preferem aumentar e estragar a festa da torcida. Infelizmente, o Palmeiras vem pecando, o presidente Gagliotti... Olha, eu não sei, eu acho que no final do ano ele vai acabar até vencendo as eleições, porque os outros candidatos não aparecem tanto, nem sei quem que vai disputar com ele, tem força política lá dentro, mas não dá, né? Os torcedores, realmente, se você fizer um balanço de todos os anos dele, aqui em frente ao Palmeiras, infelizmente não faz um bom mandato. Mas fica esse o meu destaque final e a gente aguarda a próxima partida do final de semana agora pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, palmeirense baiano que estiver lá no estádio Fonte Nova, né? Grave tudo que você conseguir, faça igual a Ivan Valini, que está sempre participando aqui com a gente. Mandem vídeos que você pode participar, então, do próximo resenha pós-jogo, beleza? Então, um abraço a todos e até lá.